Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Esta é a continuação do estudo da besta de 7 cabeças. Espero que você possa permanecer até o final do vídeo. Então, vamos para o estudo. Então, irmãos, como esta é a segunda parte do nosso estudo da besta de 7 cabeças, eu sugiro que, caso você não tenha visto a primeira parte, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, ó, que está aparecendo. Vai estar na descrição, só você, depois desse vídeo, ir lá e clicar no link lá para você ver a primeira parte, que é muito importante, porque não tem como falar de todas as coisas, todos os detalhes deste assunto em um vídeo só. Então, eu vou recapitular para vocês que no capítulo 11 de Apocalipse, no 13 e no 17, vai estar falando da besta que surge do abismo e da besta que surge do mar, que é a mesma coisa. Então, o que acontece? Lá, nós vimos que é uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, uma besta escarlate, repleta de nomes de blasfêmias. Esta besta, ela vai ter 10 chifres, nos chifres também vão mostrar os diademas. Coisas que nós já vimos, que são os 10 reis, são os 10 dedos da estátua lá de Daniel 2. Então ela tem muitas características que nós não vamos olhar para elas agora, como ela faz guerra contra os santos por 42 meses, também tem a marca, o nome, tem essas questões que não adianta, irmãos, nós queremos saber da marca, do nome, do número, sem primeiro saber quem é a besta, sem primeiro nós sabermos qual que é o reino, o império, porque diz que ela recebeu uma ferida mortal e essa ferida mortal ela foi curada. E diz que era, não é e há de vir. Ela aparecerá, está para emergir do abismo e caminha para a destruição, conforme Apocalipse 17. Então, vamos entender primeiro qual é essa cabeça, o que é e quem é que recebeu essa ferida mortal e foi curada. Porque diz que era uma dos 5 impérios que caíram. Essa ferida mortal tem a ver com os impérios que caíram no passado. E através dos profetas nós vamos entender isso. E vai nos direcionar a Gog. Sim, vai nos direcionar a profecia de Gog, da terra de Magog. Mas você pensa que Gog e todo aquele contexto lá que está em Apocalipse 20, ao qual depois dos 1000 anos, quando Satanás for solto, vai ter os 1000 anos do reinado de Cristo, o seu milênio, e depois Satanás será solto e vai seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Não é assim que está a profecia? Mas, na verdade, vai nos direcionar a Gog, uma profecia também antes do milênio. Entendeu? Uns períodos, uns tempos antes do reino de Cristo. Assim sendo, ela nos levando para Gog, aquela 7ª cabeça, e da 7ª procede o 8º rei, essa 7ª cabeça, que foi uma das 5 que caíram, vai nos levar para Gog. Nós vamos olhar isso já já. E eu digo para vocês, já antecipando para vocês a revelação, que ela vai nos levar para os assírios. E por que a palavra vai nos revelar que são os assírios, essa 7ª cabeça, que foi revivida e curada dessa ferida mortal? Por que a palavra fala que tem que ser a Assíria? Por que eu vou mostrar para vocês que é a Assíria? Porque a Assíria, irmãos, a Assíria foi um dos cruéis e mais terríveis impérios que dominou o mundo. Porque ela vai mostrar suas características lá em Apocalipse 20, quando João vai ver as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Essa expressão, que eles foram decapitados, aquelas testemunhas, os santos, e por causa da palavra de Deus, esses que foram decapitados, esta característica encontra também na história pelos assírios. Os assírios, eles foram um dos mais cruéis e terríveis impérios. Muito mais do que Egito, Babilônia, Pérsia, Grécia, entendeu? Eles foram terríveis e cruéis, e a história mesmo comprova isso. Por isso que ela foi revivida, ela está sendo revivida aqui na 7ª cabeça, para o 8º rei dominar, No caso, o 8º rei seria o anticristo, seria
esse personagem que também vai vir. Tá, só para vocês entenderem que é a Síria. E por que não Babilônia? Mesmo que tenha uma mulher que diz que ela é Babilônia, a mãe das meretrizes, eu estou falando dos impérios. Babilônia seria tipo a mãe das meretrizes, ou seja, seria tipo esse mundo todo, né, como uma cidade conectada, ao qual Nimrod edificou. Nimrod edificou Babel, que é a Babilônia. Então esse espírito, vamos dizer assim, essa entidade está nesse mundo globalizado, ao qual o diabo ele luta para conectar todas as coisas e todas as coisas estarem conectadas segundo a vontade dele, para que os homens esqueçam de Deus, esqueçam da sua palavra, esqueçam de todas as suas leis, os seus mandamentos. Tá bom? Esse é um ponto. Mas o ponto que eu quero mostrar para vocês, por que a Síria? E por que não Pérsia? Por que não Egito? E por que não Roma? Porque, irmãos, vamos começar. Babilônia, né? Porque em Daniel começa com Babilônia lá nos animais, na estátua, né? A estátua, a cabeça de ouro era Babilônia, depois vem Pérsia, Grécia e tal. Por que não Babilônia? Porque mesmo que Babilônia fez coisas terríveis e todos os impérios fizeram coisas abomináveis, houve um período quando Nabucodonosor ele virou bicho e ficou 7 anos, né? 7 tempos. Daí a gente entende os tempos, cada tempo sendo um ano. Daí a gente entende a última semana. Ele ficou 7 tempos, 7 anos fora do seu reinado e ele virou bicho, né? Ao relento, ao ar, às intempéries do tempo, comendo capim e tudo. Quando ele fez isso, quem era o segundo lá em Babilônia naquela época? Não era Daniel? Daniel assumiu este império e a palavra de Deus prosperou lá. A lei de Deus prosperou em Babilônia, da mesma forma que José do Egito, a palavra de Deus prosperou lá por meio de José. Então, já descarta, porque houve períodos que Deus mostrou que a sua lei, a sua vontade estava fazendo lá. E a Pérsia? O que acontece na Pérsia? Deus não usou Ciro como tipologia de Cristo? Um libertador que libertou os judeus, libertou Israel, para voltarem e continuarem fazendo culto, né? Reedificou as cidades, reedificou o templo para que a adoração ao Deus, ao único e verdadeiro Deus, ao qual até Ciro reconheceu e todos os outros imperadores que vieram depois, reconheceu o Deus de Israel e falou que era para adorar o Deus de Israel, permitiu toda essa adoração de volta. Então, foi assim com Grécia, apesar que Antíoco Epífanes, da linhagem dos Seleucos, profanou, fez todas aquelas coisas como tipologia também, lá no capítulo 8, como tipologia do anticristo, também Deus não permitiu que fosse tão cruel, nem Grécia nem Roma, apesar de todas as barbáries que fizeram, não foram tão cruéis como a Síria, porque a Síria sim afrontava o Deus vivo, mas afrontava muito. Então, depois de ter feito este parênteses, que era necessário eu explicar para vocês que a palavra vai nos direcionar primeiro para Gog e depois para a Síria, eu tive que contextualizar isso para vocês entenderem. E nós agora vamos começar a olhar em Ezequiel. Nós vamos olhar em Ezequiel. Por que em Ezequiel? Porque em Ezequiel começa a nos mostrar a profecia de Gog da terra de Magog. Então, para vocês entenderem também o capítulo 38 e 39, que vai falar de Gog, para vocês entenderem que Gog também é a sétima cabeça, esse príncipe que há de vir, vocês não podem chegar neste capítulo sem antes entender o 36 e o 37. Vocês têm que entender o 36 e o 37, tudo que está dizendo ali. Porque ali vai estar falando muitas coisas da casa de Israel, que Deus vai juntar as duas casas de Israel. Primeiramente, no capítulo 36, ele vai falar contra Edom. Deus vai mostrar e sinalizar que Edom são os inimigos dele. Edom é Esaú, irmão de Jacó. E Edom, ele queria apropriar das heranças de Jacó. Ele vai começar a falar que ele saqueava, eles não reprimia a vingança, eles não usavam de misericórdia, eles perseguiam, eles são os inimigos de Jacó. Edom, Deus está mostrando que são os inimigos dele. Aí Deus vai falar que vai restaurar o reino a Israel. Olha, no capítulo 36 é importantíssimo porque vocês vão entender aspectos da nova aliança. Porque Deus vai falar que vai pegar os seus mandamentos e vai colocar dentro do coração de cada um.
ele vai tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. E lá dentro, o Espírito. Por quê? Por que ele falou de pedra e carne? Porque a lei estava em tábuas de pedra. A lei estava em tábuas de pedra. Lá, por causa do Monte Sinai, ao qual os homens quebraram, violaram a aliança de Deus. Aí a lei foi parar em pedra, não nas tábuas do coração do povo de Israel, dos filhos de Israel. Então, contrariou a vontade do Senhor, onde que o povo teria que ouvir e guardar no coração. As tábuas foram parar em tábuas de pedra como testemunho da dureza do coração. No capítulo 36, assim que ele fala de Edom, dos inimigos mesmo, que significa aqueles que, primeiramente, rejeitam a primogenitura, da mesma forma que Edom rejeitou a primogenitura, naquele contexto com Jacó, isso estava testemunhando profecias futuras de ações de cada pessoa, o caráter de cada pessoa, quem iria receber a primogenitura, quem iria estar de olho na primogenitura, ou seja, aquele que nasceu primeiro, o que nasceu primeiro recebe a bênção do pai. Edom, que é Esaú, ele desprezou, ele teve isso por desprezível, ele aborreceu isso. Então, Deus está mostrando no capítulo 36 de Ezequiel que Edom são os inimigos dele. Aí Deus vai fazer o povo retornar, todas as tribos de Israel vai retornar, e ali são aspectos da nova aliança, de forma que não é a igreja um corpo separado de Israel. Igreja é Israel. Ele vai falar isso em Jeremias 31, né? Todos esses contextos. Nesse capítulo também está acontecendo a mesma coisa. E quando chega no capítulo 37, vai ter o vale dos ossos secos, e onde que o Espírito vai vir dos quatro ventos. Beleza, ali está também a nação de Israel como um lugar geográfico, né? O renascimento de um povo, de uma nação. Sim, também a parte literal vai falar, mas também vai falar do Espírito vindo também por meio do Senhor Jesus. E depois, logo depois, para confirmar o retorno, a união de Efraim, que são as 10 tribos dispersas, que Deus dispersou, e Judá, ele vai fazer aquele sinal com Ezequiel falando: filho do homem, ajunta o pedaço de madeira de Efraim ao pedaço de madeira de Judá, ajunta eles num só, aí forma a cruz, que é o Senhor Jesus crucificado, né? O Senhor Jesus juntando esses dois pedaços de madeira, ou seja, esses dois povos, Efraim, que é a casa de Israel, as 10 tribos, e Judá. Você tem que compreender isso em Ezequiel 37. Para você chegar em Ezequiel 38, saber que está falando de algo profético. Primeiro, para Israel. Israel como igreja, Israel como Israel unificado de Deus, e também para a terra, propriamente o lugar geográfico de Israel. Então vamos lá, irmãos, depois desta grande contextualização, né, desse parênteses que tem que ser feito, nós vamos começar a ler Ezequiel 38, do 14 ao 17. Por que eu escolhi primeiro desses versos e não do verso 1? Porque aqui vai confirmar que Gog, da terra de Magog, não é uma coisa nova. Não é, Deus ele sempre anunciou Gog e Magog em todas as gerações do seu povo, por intermédio dos seus servos. Nós vamos solucionar um grande mistério que está aqui nesses versos, principalmente no verso 17, né, que vai ter esse mistério. Tem essa grande ponto de interrogação aqui, que vai estar nos mostrando que Deus sempre anunciou mesmo através dos seus profetas. Vamos começar a ler então a partir do verso 14. E quando precisar, eu vou pontuar para vocês algumas coisas aqui, tá? Sempre fazendo esses parênteses, como eu sempre faço. Portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus: acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu? Beleza. Aqui, lembra que eu falei que precisa nascer a terra de Israel como um povo, ser reconhecida? E eles vão estar habitando seguramente, ou seja, com sensação de segurança. Sensação de segurança, tá bom? Entre aspas, sensação, porque eles vão estar confiantes por causa das alianças que Israel começa a fazer com os povos.
semelhante ao Egito, semelhante à Síria, quando eles faziam várias alianças. Não saberás tu? Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo. Deixa eu começar a pontuar, irmãos. Aqui, ó. Lados do norte. Lados do norte. Não é extremo norte, igual eles acham que Gog é a Rússia. Aqui, irmãos, Gog é Turquia. Por que Turquia? Vocês têm que entender, presta atenção. Ele é príncipe e cabeça de Tubal, Meseque, a casa de Togarma. Isso é aonde? Isso é Rússia? Isso é na Turquia. Lembra? Assim que a Arca de Noé ela repousou nas montanhas de Ararat, ali começou as famílias dos filhos de Noé, começou a espalhar ali na Turquia. Armênia, Turquia, aqueles lugares ali. Então ali tem Meseque, Tubal, Tiras, os filhos de Jafé, né? E vai indo. Os filhos de Sem e os filhos de Cam foi descendo. Mas os filhos de Jafé ficou ali. Então, vocês têm que entender. Agora, outra coisa. Muitos povos contigo. Multidões de nações. Tá bom? Nós vamos ver também quem são essas nações. Então, continuando. Montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército. Vai mostrar em Apocalipse, na 5ª trombeta e na 6ª, aqueles gafanhotos e aqueles exércitos, cujo o apóstolo João viu o número deles. Então, todos esses exércitos aí, toda essa multidão. E subirás contra o meu povo de Israel como nuvem. Igual eu falei, essa parte como nuvem para cobrir a terra é muito importante. Como nuvem para cobrir a terra. Vai ser muito importante porque na 5ª trombeta, João viu uma estrela caída na terra e ela tinha a chave, foi dado a ela a chave do poço do abismo e ela abriu o poço do abismo e saiu do abismo uma fumaceira como fumaça de uma fornalha e junto com a fumaça saiu gafanhotos. Irmãos, estes gafanhotos são os príncipes, são os reis da terra, são os 10 chifres que vão receber os 10 diademas, que vão estar na última cabeça. Esses príncipes são os príncipes desse rei que vai vir, de Gog, que esses príncipes, esses gafanhotos, estão lá na 5ª trombeta, quando essa estrela caída, ela liberta esses gafanhotos para a terra. E na trombeta 6 tem os exércitos já sendo formados. Aquela multidão, 200 milhões. Tá tudo conectado aqui, tá bom? Essa parte de Ezequiel aqui, como nuvem, para cobrir a terra, é isso. Lá vai escurecer o sol e o ar. E são esses exércitos, tá bom? Pode ser que seja alguma coisa mais física também, mas pode ser os drones, aquelas coisas todas de tecnologia, mas entenda que é exércitos. Está conectado. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Ou seja, Deus vai reunir no lagar e vai pisar o lagar e vai destruir, esmagar esses reinos que vão estar reunidos lá. Então Deus vai se dar a conhecer, vai vindicar a sua santidade lá, a santidade do seu nome. Olha, o verso 17 é importante, esse que é o verso-chave. Assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Agora deixa eu pontuar. Olha que interessante. Não és tu aquele? Não és tu aquele? Olha, por que não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos? Então, peraí. Aqui, ó. Nos dias antigos. Deus disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel. Então, Deus usou os profetas de Israel
nos dias antigos, os quais então profetizaram durante anos, durante anos que te faria vir contra eles, Deus profetizou durante anos por meio dos profetas. Então, mas como? Como se quando a gente caça a palavra Gog aparece... primeiro, não aparece Gog em lugar nenhum. Só aparece lá em Crônicas o nome de um dos filhos lá, de uma pessoa lá. Mas não tem nada a ver com esse Gog. Vai aparecer Magog, que é o segundo filho de Jafé, né? Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, esses filhos aí. Então, não aparece Gog. Por que então Deus disse que profetizou durante anos que iria trazer ele contra a terra de Israel e que eles iriam saber? Porque, irmãos, Gog não é só um personagem específico. Gog é tipo como se fosse uma entidade, é como se fosse um espírito que sempre iria batalhar contra o povo dele, sempre iria desobedecer, sempre iria se ensoberbecer, se engrandecer na terra, tomando a terra para si, despojando os povos, reunindo os povos como a galinha ajunta os pintinhos, como se ajuntam os ovos. A Assíria fala desse jeito contra Deus, que colocou a mão nas terras dos povos e ajuntou como se estivesse ajuntando ovo. A Assíria fala desse jeito contra Deus, que removeu os limites dos povos. Então, é verdadeiro isso. Gog não é só um personagem específico, um reino específico. Gog é todas essas nações, toda aquela cabeça, Egito, Assíria, todas elas são Gog. É um jeito de falar que todos eles se ensoberbeceram e tomaram para si as terras. Porque a terra é do Senhor. Nós somos estrangeiros e peregrinos. Nós estamos aguardando a cidade que tem fundamentos. Então, irmãos, agora nós podemos voltar ao verso 1 para nós agora começarmos a entender todo este contexto que eu falei para vocês. Então está manifestado que Deus já sempre anunciou Gog em todas as eras pelos seus profetas. Então vamos começar do verso 1 e eu vou continuar ainda pontuando, tá bom? Quer seja no meio do versículo ou não. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog. Volve o rosto contra Gog. Contra Gog. Nós vamos ver, primeiramente, caso vocês não saibam, vamos ver quem é Gog, o que é Gog. Irmãos, Gog, como vocês estão vendo aqui, significa montanha. Gog significa montanha. E por que a gente veio até aqui? Porque a besta do Apocalipse, tanto do capítulo 11, tanto do capítulo 13 e 17, diz que aquelas cabeças são montanhas, são montes. E os montes são reis, são a parte mais elevada do seu corpo. Tem o corpo, né, que tem os membros, todas aquelas características, né, aqueles detalhes, ou seja, corpo semelhante a um leopardo, com pés de urso, boca de leão. Então tudo aquilo são características dos reinos congregados. Mas a montanha é a parte mais alta, né? Tem o topo da montanha, que é a cabeça. Então a gente chega aqui, em Gog. A gente chega em Ezequiel. Vamos continuar. Da terra de Magog. O que é Magog? Magog significa realmente terra de Magog. Não é? E onde que ela é? Onde que é essa terra? Onde que é essa terra? Região montanhosa entre a Capadócia, Turquia. Pega a média, Madai, né? Pega a média, filho de Jafé. Então, é sim da Turquia. Como a Turquia é muito grande, pega a parte da média também. Então, Magog significa terra de Gog. Filho do homem, volve o rosto contra Gog da terra de Magog. Olha que interessante. Olha que interessante. Príncipe de Ros. O que é isso, príncipe de Ros? O que é príncipe de Ros?
Está traduzido errado, irmãos. Aqui, ó, príncipe é a palavra príncipe mesmo. Nasci. Pessoa elevada, chefe, príncipe, capitão, líder. Beleza. Príncipe, né? Uma pessoa elevada, um capitão. Agora, ros, eles transliteraram, porque essa palavra é rosh, é cabeça. No hebraico, aqui, ó. Rosh. Deixa eu pontuar para vocês. Rosh. O que é rosh? Cabeça, topo, cume, parte mais superior, ou seja, um chefe. É cabeça. Rosh é cabeça. Então, como é que lê o texto? Profetiza, né? Volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe e cabeça de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele. Ele é príncipe e cabeça. Ele é a parte mais alta de Meseque e Tubal, que também são os filhos de Jafé, na Turquia. Então isso está nos mostrando que é Turquia. Deus mostrou, através destes contextos aqui, das famílias dos filhos de Noé, se distribuindo pela terra mesmo, né? Depois do dilúvio. Isso aqui mostra um pouco antes de Nimrod começar a edificar a Babilônia. Nimrod vem um pouco mais para frente, alguns anos ou centenas de anos mais para frente. Isso aqui é o princípio mesmo, onde que as nações começaram ali, as famílias, né? Primeiro, as famílias começaram a se dispersar na terra, saindo lá da Turquia, lá do Monte Ararat, e começou a dispersar. Então, isso já aconteceu no passado, eles tomando as terras, um sendo cabeça do outro, dos seus irmãos, um irmão levantando acima do outro irmão. Então, primeiro você tem que entender estas coisas, para depois você querer entender de número da besta, nome. Primeiro você tem que entender o que é, que reino que está sendo revivido. Então, verso 3, e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e cabeça, igual eu falei, de Meseque e Tubal. O verso 4 é importantíssimo, far-te-ei que te volvas. Volvas é voltar, tá? Aqui, ó. Far-te-ei que te volvas. Eu vou fazer você voltar. E aqui é muito importante, porque isso aqui vai nos direcionar à Assíria. Vocês vão entender que é a Assíria, o reino que ele vai trazer de volta. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudo, empunhando todos a espada. Agora eu vou marcar para vocês. Aqui, ó. Porei anzóis no teu queixo. Anzóis no teu queixo. Guardem esta expressão. Porei anzóis no teu queixo e levarei a ti e todo o seu exército. Então o que o Senhor vai fazer? Ele vai pegar o anzol, um anzol de caça, vai lançar e vai pegar no queixo dessa fera e vai trazer ela para Israel. E está levando ele para Israel. Mas houve um tempo que Deus afastou ele de Israel. Lembra que eu falei para vocês que Gog sempre existiu, em todas as gerações, e ele foi sempre esses homens que são soberbos, semelhante a Nabucodonosor, semelhante a vários reis que dominaram o mundo. Então, esse personagem, essa figura, já esteve em Israel e Deus já afugentou ela. Pegou um anzol e puxou para trás, pelo caminho que ele veio. Aqui, Deus vai pegar ele de volta e vai trazer para Israel. Vai trazer para Israel, para castigar os desobedientes, igual ele fez com a Assíria. Sendo que a Assíria também era uma tipologia disso. Por isso que o contexto histórico mistura com o contexto profético, para vocês entenderem as profecias. Senão nós não entenderemos nada. Presta atenção. Porei anzóis no teu queixo e te levarei a ti e todo o seu exército. Deus vai pegar esse exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo. Essa palavra aqui, ó, armamento completo, ela vai ser uma mesma palavra que vai
vai estar lá em Ezequiel 23, vai estar falando da Assíria. Daqui a pouco nós vamos ver, mas primeiro nós vamos ver esse anzol no queixo. Nós vamos ver onde que está esse anzol no queixo. Por que que Deus usou essa expressão? Por que que ele tem que trazer um império, uma nação, um exército desse? Por quê? E quem que é? Vamos lá, vamos ler mais textos. E essa parte é importantíssima. Vocês vão entender que anzol é esse no queixo que Deus está trazendo para Israel, sendo que nessa parte em Isaías, Deus vai fazer retornar ele para a terra dele. Isaías 36, vamos ver primeiramente o verso 1, vai falar de Senaqueribe. Vocês lembram de Senaqueribe? Senaqueribe, ele invadiu Judá. Depois de terem afugentado e levado para cativeiro, dispersado todas as 10 tribos de Israel, o reino do norte, né? Eu acho que foi na época de Salmaneser, e depois de Salmaneser veio Senaqueribe, porque, né, sempre vai passando de um rei para o outro, mas tanto Salmaneser como Senaqueribe é reis da Síria. E Senaqueribe veio para afrontar o Deus vivo, veio para também levar cativo Judá. Nessa ocasião Deus não deixou. Estou só resumindo rapidinho, porque o contexto é tremendo. Vai ter aquele contexto que um anjo vai sair, vai ferir o acampamento dos assírios em 185 mil. É esse contexto aqui, tá bom? Então vamos ver o primeiro verso 1. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Olha, igual eu falei, ele está subindo contra Israel. Agora vamos ver do 5 ao 10, a afronta, como que ele é arrogante e soberbo. Aqui, ó, cadê? Aqui, ó. Ele faz isso através do servo dele, Rabsaque. Ele vai enviar Rabsaque aos servos de Ezequias, e os servos de Ezequias vão relatar tudo para Ezequias. E Ezequias vai relatar tudo, vai enviar seus servos para Isaías, tá bom? É assim que funciona. Essa parte é tremenda. Bem posso dizer-te que o teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Rabsaque, servo de Senaqueribe, falando para os servos de Ezequias. Está afrontando, né? Olha para você ver a soberba. Não passa de vãs palavras essa confiança deles. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará? Porque eles, né, sempre Israel corria para um lado, quando um inimigo apertava de um lado, Israel corria para o Egito. Quando o Egito apertava, Israel corria para a Síria. Então, era assim, Israel não confiava no Deus vivo, não confiava de jeito nenhum. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Ao verso 7. Mas se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu? E disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis? Né? Ezequias começou a tirar os altares idólatras, ao qual o povo ficava fazendo idolatria e misturava, né? Não adorava nem em Jerusalém, que já tinha o templo, né? Bastante tempo, já tinha bastante tempo o templo já, e adorava nos altos ainda. E ficava essa mistura. Então Ezequias mandou remover. E ele falou, vocês vão confiar no Deus de vocês, no Senhor, né, o nome de Deus, mas não é esses altares que Ezequias mandou remover? Ora, pois, empenha-te com meu senhor rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se da tua parte achares cavaleiros para os montar. Ou seja, vocês não têm nem cavaleiros para montar os cavalos. Eu vou dar 2.000 cavalos para vocês montar. Será que acha algum cavaleiro aí para montar eles? Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Até o 10, né? Acaso subi, presta atenção, acaso subi eu agora sem o Senhor? Não que ele temia o Senhor, tá bom, irmãos? Os profetas, eles andavam em outras terras também, para dizer, para levantar essas nações, para ir contra uma terra, né? Ao qual o Senhor está permitindo. Então, os profetas já foram lá e falaram, sobe contra a terra e destrói-a. Ele vai falar aqui agora, quer ver? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra essa terra para destruir? Pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra a terra e destrói-a.
Só que vai haver soberba aqui, tá vendo? Nós vamos ver isso a partir do verso 13. Do 13 ao 20. Vamos lá, mais importante. Vamos a partir do verso 13. Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias. Está vendo essas palavras lisonjeiras? Essas palavras lisonjeiras é a antipologia do anticristo. Ele vai fazer lisonjas, ele vai enganar muitos com lisonjas. O povo de Israel vai cair nessa. O Israel literal mesmo, lá da região geográfica de Israel, do país Israel, dos seus embaixadores, ministros, presidente e tudo. Não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Falando, né, que ninguém vai poder livrar ele das mãos, né? Nem o Senhor, nem o Deus de vocês vão poder livrar vocês de mim. É isso que ele está falando. E essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa. O que é isso aqui? Até que eu venha. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa. O que é isso aqui? Cativeiros. Ele vai levar o povo em cativeiro, irmãos. A mesma coisa que está acontecendo lá em Apocalipse 13. Cativeiro, espada, furtos. Não é? Aí está a perseverança dos santos. Vai haver cativeiro. Tem cativeiro agendado ainda para o povo de Israel, como se não fossem muitos já sofridos. Mas, como eles são rebeldes e rejeitam o Filho, vêm essas coisas. E não só para eles, como os pré-tribulacionistas dizem, não só para eles, para o mundo inteiro, para provar muitos, para experimentar os que habitam sobre a terra. Terra de pão e de vinhas, igual a deles, né? Não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações, olha para vocês verem a arrogância, igual ele removeu o limite dos povos. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Ele está perguntando se alguns deuses, ídolos, né, livraram, porque deuses não são ídolos. Eles livraram vocês das minhas mãos? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Ou seja, ele já arrebatou Samaria, já conquistou Samaria, que é a capital lá do Reino do Norte, Efraim. Até o verso 20. Quais são dentre todos os deuses destes países os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor, livre a Jerusalém das minhas mãos? Se nem os outros deuses livraram, quem é o Senhor para livrar? Isso é a arrogância que ele está falando. Aí você pode pensar, não, mas isso é contradição. Ele mesmo falou para ir destruir? Não, mas ele falou para destruir? Igual, ele iria castigar o povo, destruir, mas não além do que Deus falou. Entendeu? Não além, não tomar a glória para si. Porque Deus é o Deus criador dos céus e da terra. Mas eles dão glória aos deuses deles, à espada, ao poder deles. Eles não dão, nenhum deles, Assíria, Babilônia, nenhum reino deu glória ao Deus do céu. Por isso que eles se soberbeceram e por isso que Deus manda destruir. Então não é contradição, vocês têm que entender esse contexto. Tá, até o 20, né? Eu quis mostrar a afronta. A afronta que o próprio, é uma tipologia do anticristo, o próprio anticristo fará. Como nós vamos saber disso? Vocês podem ver também, Daniel 11, a partir do verso 21, vai estar falando do homem vil, do homem da iniquidade. Ele vai fazer aquelas coisas, ele vai guerrear, ele vai enganar com lisonjas, ele vai chegar para a terra e vai falar, ele vai fazer os cativeiros, mas ele vai falar, eu vou levar vocês para a terra, vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo.
Tá bom, nós vimos a afronta, né? Agora nós vamos ver que Ezequias vai mandar os seus servos humilharem, ele vai pegar uma carta e vai colocar essa carta diante lá no santuário e vai ler ela perante Deus. Ele todo de vestes de panos de saco, vai se humilhar, ele, os seus servos, eles vão se humilhar. E o que acontece quando o povo se humilha? Deus responde, Deus vai responder através de Isaías, vai responder essa afronta. Nós vamos ver no capítulo 37, a partir do verso 21, nós vamos ver que Deus vai responder essa afronta e vai fazer eles voltar, né? A partir do verso 21, então. Capítulo 37 de Isaías. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. Presta atenção aqui é tremendo, aqui até arrepia. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Ou seja, aqui é eles que vão estar zombando agora, porque Deus vai agir. Deus vai se levantar como um valente, como um guerreiro. Ou seja, o que o texto mostrou aqui? Sião falando assim, vem, pode vir, deixa vir, né? Vem tranquilo, não é mesmo? Vem tranquilo. Ué, aqui ó. O Senhor falou a respeito dele. Ó. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele, da Síria, de Senaqueribe. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Ou seja, vem tranquilo. Né? A quem afrontaste e de quem blasfemaste? Estava blasfemando. Lembra que este chifre pequeno, ele tem olhos como de um homem, que vai ser todo esse mundo globalizado, conectado, vigiado, vai ser o reino dele. Mas ele tem boca arrogante, boca que falava com insolência, com atrevimento. Ele vai blasfemar contra o céu, vai estar escrito lá, vai estar em Apocalipse 13, ele vai blasfemar contra o tabernáculo de Deus, ou seja, contra os que habitam nos céus. E ele vai fazer isso com com a sua voz arrogante. Lá em Daniel também, Daniel 7, vai falar que esse chifre pequeno ele tem voz que fala com insolência. Por isso, dessa voz com insolência e por estar perseguindo os santos e matando eles, Deus vai se levantar e vai vir fazer justiça aos santos. E contra quem alçaste a voz, olha, alçaste a voz, levantar a voz, né? E arrogantemente ergueste os olhos, não é? Olhos como de homem, boca que falava com arrogância? Então, está nos dirigindo a todos os profetas. Gog está em todos os profetas. Essa tipologia de Senaqueribe, esse espírito que está nele, é o mesmo em todos os personagens que se rebelam contra Deus. Contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Aí o texto diz, contra o santo de Israel. Até o 29. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste. Por meio dos servos dele afrontaste o Senhor e disseste. Com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano. Ou seja, o Líbano é a floresta, né? Densa floresta. Ou seja, é toda a glória, né? Dos exércitos. Ele penetrou até o mais interior do Líbano. Deitarei abaixo os seus altos cedros e os ciprestes escolhidos, né? As árvores mais altas. Chegarei ao seu mais alto cimo, ao seu denso e fértil pomar. A glória, né, do seu poder mesmo, da cidade, do exército. São tipologias, parábolas, né? Cavei, olha, ele falava isso, né? Cavei e bebi as águas, e com a planta dos meus pés sequei todos os rios. Acaso não ouviste, agora Deus falando, acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas?
já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar. E eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Deus permitiu que ele viesse e saísse destruindo, dispersando tudo, espoliando os reinos, dispersando as nações, levando para cativeiro. Por quê? Porque Deus, o Deus do Antigo Testamento é mau? Claro que não. Claro que não. Mas ele diz que eu quis que você fizesse isso até certo ponto, mas você se engrandeceu e se ensoberbeceu. Né? Eu quis que reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Deus era para envergonhar a força deles, a soberba deles, dos outros. Tornaram-se como erva do campo e a erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Ou seja, toda essa glória é erva que apodrece, que fenece, né? Que murcha. Ele queria mostrar isso, para vocês se envergonharem. Agora ele vai falar contra ele. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar, né? O teu assentar, quando ele se estabelece, o teu sair e o teu entrar das guerras, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, né? Deus não ia deixar barato, porque ele não deu glória a ele. Ele não cessou de reprimir a maldade. Chegou até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz. Olha aqui que tremendo. Que porei o meu anzol no teu nariz. O meu anzol no teu nariz. Ele está falando isso para a Síria, para Senequeribe. E ele porque ele já estava lá, tomando Judá. E falando para que nenhum do povo da terra confiasse no Senhor, no Deus de Israel. Ele já estava lá. Aí ele vai fazer o contrário. Ele vai pegar o anzol, vai colocar no queixo, no nariz dele e vai puxar de volta. Entendeu? Lá em Gog, em Ezequiel 38, Deus vai pegar ele de volta e vai trazer para a terra de Israel. Percebe? Até o 29. Até o 29. Aqui, ó. Porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca e te farei voltar pelo caminho. Te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Ele vai voltar para a terra dele, para a Síria. Então vocês entenderam a questão do anzol no queixo, né? Lá em Ezequiel 38, Deus está trazendo de volta esse personagem, está trazendo de volta essa cabeça, esse império de volta. Vai trazer para Israel de novo, ao qual ele já tinha feito retornar no passado. E lá, igual no texto que a gente leu, em Isaías aqui 37, está falando, 36 e 37, está falando da Síria, do rei da Síria. Irmãos, ele é uma das 5 cabeças que caíram. Ele é a cabeça que foi ferida de morte e que reviveu. Por quê? Porque Deus mostrou que ele pegou esse anzol, puxou ele para a terra dele, fez ele retornar para a terra dele, e no futuro, na profecia de Gog, vai trazer ele de volta. Ou seja, Deus vai fazer ele subir do abismo de novo. Vai reviver o império da Síria mais uma vez. Tem uma coisa ainda para olhar no verso 4 de Ezequiel 38. Lembra? Vai nos confirmar que é a Síria mesmo. Como se já não bastasse, né, tudo isso, eu quero mostrar para vocês através de uma palavra que está no hebraico. Verso 4. Far-te-ei que te volvas, porei anzol no teu queixo, igual nós lemos, e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalo e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Armamento completo. Essa palavra armamento completo, ela está traduzido de 2 formas. Tem 2 traduções dessa palavra. Armamento completo aqui e vestidos com primor em Ezequiel 23. Ezequiel 23, verso 12. Vai ser outra palavra, vai ser vestido com primor. Por que eles usam duas traduções diferentes? Tira a revelação. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Armamento completo. A palavra completo,
A palavra completa é miklol. Miklol, né? Hebraico aqui, ó, miklol. Significa perfeição, veste magnífica, né? Se vestir perfeitamente, magnificamente, com roupa magnífica. Ou seja, roupas de oficiais, de governadores, de vice-reis, de reis, de príncipes, de nobres. É isso que está falando, é essa veste magnífica. Beleza. Então, tá aqui, né? Vamos olhar para Ezequiel 23. Vamos olhar para Ezequiel 23, a partir do verso 1. Nós vamos olhar do 1 ao 7 e depois do 12 ao 17. Aqui é aquele contexto pesado, aquele capítulo pesado, tanto o 16 como o 23 é um capítulo pesado que vai falar das devassidões e prostituições e adultérios e fornicações que a casa de Israel, Samaria, Jerusalém, e vai falar no capítulo 16 até de Sodoma. Então ele vai fazer esses contrastes com irmãs e depois no capítulo 23, que é esse que nós vamos ler, com duas mulheres, Samaria e Jerusalém. Tá bom? Esse contexto é bem pesado, mas nós não vamos ler as partes pesadas não. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma só mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados, vai ter coisa pesada aqui. Ali foram apertados os seus seios, e apalpados os seios da sua virgindade. Lembra, está falando de um povo, tá? Está falando de um povo. Ele usa essa linguagem com mulheres, mas mulher é nação, mulher é reino, mulher é uma pátria. No Novo Testamento, mulher também é igrejas, as 10 virgens, as 7 virgens, os 7 castiçais, tá bom? Então, verso 4. Os seus nomes eram Oolá, a mais velha, e Oolibá, sua irmã, que é a mais nova. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Oolá. Tá vendo? Não precisa se preocupar com a linguagem pesada não, tá? Samaria é Oolá e Jerusalém, Oolibá. Tá? Então, a mais velha Samaria, a mais nova Jerusalém. Prostituiu-se Oolá quando era minha, inflamou-se pelos seus amantes. Por quem? Pelos assírios, seus vizinhos. Por que isso? Porque eles idolatravam, eles pegavam eles se contaminavam com os mesmos ídolos das nações, os ídolos pagãos. Eles esqueciam do Senhor e se idolatrava, contaminava, né? Se prostituía com esses ídolos. É como se estivesse roubando a esposa. Esses ídolos, eles roubavam a esposa, no caso de Baal. Eu vou fazer um vídeo à parte sobre Baal. Baal significa senhor, marido, não é uma palavra demoníaca. O que acontece é que Baal roubava a esposa. Ele ia e roubava a esposa das nações, dos seus ídolos. E no caso de Deus, o Deus verdadeiro, né? Baal roubava a esposa de Deus, quando eles adulteravam com ele. Então, beleza. Pelos assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e sátrapas, que também é prefeitos, né? Todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Tá vendo essa mesma linguagem aqui? Tá lá em Ezequiel 38. Essa mesma linguagem dos cavaleiros, cavalos, poderoso exército. Tá lá. Tá lá no 38. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles. Que isso procedia lá desde o Egito, tá bom? Eles não deixaram as prostituições lá do Egito, as idolatrias lá do Egito. Quando Moisés tirou eles do Egito, eles foram com seus ídolos, sim. Foram e peregrinaram durante 40 anos com esses mesmos ídolos. Então, isso vem procedente do Egito, igual falou aqui em cima. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a fina flor dos filhos da Assíria, ou seja, a parte melhor, a fina flor dos filhos da Assíria, ou seja, cabeças, né? Os cumes, os cimos dos montes, e com todos aqueles pelos quais se inflamava, com todos os seus ídolos se contaminou com ídolos.
Então até o verso 7. Agora nós vamos pular para o verso 12, onde que vai estar a revelação. Verso 12. Inflamou-se pelos filhos da Assíria. Aqui, ó. Assíria. Governadores e sátrapas, seus vizinhos, vestidos com primor. Vamos ver aqui. Vestidos com primor. Lembra que eu falei que lá era a armadura completa? Aquele exército de Gog está vindo com a armadura completa? Lá em Israel? O que é esse vestidos com primor aqui? Vamos ver. Lembra que eu falei que a palavra lá é miklol? Aqui, ó. Miklol. Perfeição, veste magnífica. Então eles estavam vestidos, que é o miklol, eles estavam vestidos com armadura completa. Aqui eles colocaram primor, lá armadura completa. E todos estes estão lá no 38, é Gog. No 38 lá ele está falando que Gog, as tropas dele estavam vestidos com armamento completo, armadura completa. E aqui está falando que os assírios estão com vestidos com primor. Então, é a mesma palavra. Por que isso? Porque perde a revelação quando você muda a palavra. Quando o tradutor ele só adapta para ficar de um jeito mais fácil para entender. Mas, como a gente vem falando, oculta a revelação. Olha para você ver que tremendo. Vestidos com primor. Cavaleiros montados a cavalo. O que tem lá? Grande multidão com carros e cavalos. Carros e cavalos. Lá está falando de Gog, aqui está falando da Assíria. Até o 17, vi que se tinha contaminado, o caminho de ambas era o mesmo. A casa de Israel, a casa de Judá. Aumentou as suas impudicícias porque viu homens pintados na parede, imagem dos caldeus, pintados de vermelho. Sempre que vai falar da Assíria, vai falar de Babilônia, dos caldeus. Sempre, porque eles reinaram no mesmo lugar geográfico. Quando Deus levantou a Assíria, né, existe o primeiro reino babilônico, que foi lá com Nimrod, mas depois a Síria vem primeiro do que Babilônia. Aí Deus levanta a Síria e depois Deus levanta a Babilônia para destruir a Síria. Entendeu? O Império Neo-Babilônico. Então, ficou ocupando um lugar do outro. É assim que foi na história mesmo, que comprova. A história comprova. Pintados de vermelho, né? De lombos cingidos e turbantes pendentes de cabeça, todos com aparência de oficiais, semelhante aos filhos da Babilônia, na Caldeia, em terra de seu nascimento. Vendo-os, inflamou-se por eles e lhe mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram ter com ela os filhos da Babilônia para o leito dos amores e a contaminaram com as suas impudicícias. Ela, após contaminar-se com eles, enojada, os deixou. Isso vai acontecer lá na descrição do capítulo 17 de Apocalipse, porque lá vai estar falando de Babilônia, mas vai estar falando de Jerusalém também. Deus vai mostrar que Jerusalém também está sendo uma meretriz, não a grande meretriz, mãe das abominações da terra, mas Deus vai estar contrastando com essa meretriz também. E vai colocar Jerusalém como essa meretriz que, depois dela ter se contaminado com eles, o que eles vão fazer? Os seus amantes vão pegar e vai devorar as carnes dela, vai queimar ela no fogo. Igual lá no capítulo 17 vai dizer que esses 10 reis, que são os 10 chifres, os 10 reis lá, vai queimar ela no fogo. Ou seja, vai enojar dela. Então, falta mais um pequeno texto aqui para nós ler, do 22 a 24, continuando ainda aqui em Ezequiel. Por isso, ó Olibá, assim diz o Senhor Deus. Olibá é Jerusalém, lembra? Olá, Samaria, Olibá, Jerusalém. Eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, que eu falei, os quais, enojada, tu os deixaras, e os trarei contra ti de todos os lados, os filhos da Babilônia e todos os caldeus de Pecode, de Soa, de Coa, e todos os filhos da Assíria. Sempre onde vai ter Babilônia, vai ter Assíria. Com eles, jovens de cobiçar, governadores e sátrapas, príncipes e homens de renome,
todos montados a cavalo. Irmãos, isto aqui, ó, sátrapas, príncipes, homens de renome, são os 10 chifres, são os gafanhotos, entendeu? São os príncipes do rei da Síria, igual a gente vai ver em Naum. Os teus príncipes dormem, ó rei da Síria, porque Deus, lá em Naum, Deus vai destruir o rei da Síria, vai destruir os seus príncipes, e lá vai falar que os príncipes do rei da Síria é gafanhotos. Da mesma forma que no capítulo 8, lá na quinta trombeta, surge aqueles gafanhotos para a terra. Os gafanhotos são os 10 chifres, e os 10 chifres são os príncipes do rei da Síria. A nossa mente tem que estar bem conectada com os profetas. A gente tem que estar com a mente exercitada nos profetas, porque os profetas vão revelar o livro do Apocalipse. Igual eu falei aqui, da quinta trombeta, dos gafanhotos. E nós estamos falando aqui dos príncipes, sátrapas, homens de renome, todos montados a cavalo. Verso 24. Virão contra ti do norte. Lembra? Dos lados do norte que a gente leu. Ezequiel 38 vai falar da Turquia. Gog, da terra de Magog, que é na Turquia. Com carros e carretas. Com multidão de povos. Por-se-ão contra ti em redor. A mesma linguagem, irmãos, ó, com paveses e escudo, e capacetes. A mesma linguagem, irmãos. E porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus direitos. Porei contra ti o meu zelo, e eles te tratarão com furor. Cortar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que restar cairá a espada. Levarão teus filhos e tuas filhas, e quem ainda te restar será consumido no fogo. Até aqui tá bom. Então, irmãos, o vídeo ficou grande de novo, e vou estar fechando por aqui o estudo, mas se vocês querem um conteúdo mais rápido, não tem como, porque precisa de muita contextualização na palavra de Deus. Eu sugiro que, se você não viu o primeiro vídeo, o link vai estar na descrição. Este estudo aqui, ele ainda foi só uns 30% do que dá para falar, porque a gente não falou da marca da besta, a gente não falou daquelas questões da mulher, da meretriz, né? A gente não aprofundou. Porque não tem como você querer saber da marca, do nome, sem antes saber quem que é a besta, porque muitos pastores aí e todas as pessoas que estão gravando os vídeos, estão fazendo estudos, eles preocupam só falar que é uma coisa, é chip, é não sei o que, é aquilo outro, mas de onde que vem? Quem que é? O que que é? Quem que vai implantar isso no mundo? Quem? É os presidentes? Que presidente? É Elon Musk? Quem? Quem que é? Porque através das profecias, né, que nós conhecemos qual é o reino. Porque precisa de sabedoria, não é? Nós não lemos que no texto fala que precisa de sabedoria? Então, a besta que viste era, não é, mas aparecerá. E quando aparecer tem que durar pouco o seu reino. O que é esse pouco? Não é 3 anos e meio? A besta, o anticristo, o chifre pequeno, ele não sobe no meio dos 3 anos e meio? Na última parte da semana? Nos últimos 3 anos e meio? Então, isso é o durar pouco. É o 1 hora. É os 42 meses de Apocalipse 13, que vai fazer guerra contra os santos. Então, tem que saber quem que é primeiro. E nós vimos que é uma das 5 cabeças que caíram. Se existe 7 impérios que reinou e o 7º vai vir, né? 7 impérios, que é a besta, e a besta ela tem 7 cabeças, semelhante ao dragão. Essa besta é uma das 5 que caíram. Então quem que é? Não é a Síria? Nós vemos que não é a Síria. Primeiro o texto mostra que é Gog, antes do milênio de Cristo. E depois ele nos direciona para a Síria. É esse império que está sendo revivido. Você pode falar que é o otomanos por causa de alguns, porque eles são islâmicos também. Pode falar que é um reino islâmico. O que eu quero dizer é um reino islâmico. Porém, ele é uma das 5 cabeças que caíram. E ela é a Síria. Por quê? Porque foi um reino terrível e cruel. Extremamente cruel, que decapitava as cabeças. Igual lá em
Apocalipse 20, João viu as almas dos decapitados. Eu agradeço por vocês terem permanecido até o final de mais um vídeo. Caso não forem inscritos, inscrevam no canal, compartilhem os nossos vídeos e até o próximo estudo. Shalom!